Oi família, estamos juntos mais uma vez aqui na TV Evangelizar. Este é o programa Família em Casa, eu sou o Rodrigo Ferreira e na sua companhia vamos falar hoje de algo muito importante, educar os filhos na fé. Obrigado por você estar conosco, a sua presença aqui na nossa casa e a nossa presença aí na sua casa nos faz cada vez mais irmãos. Que bom que a gente pode, na palavra de Deus, buscar essa resposta, como educar os nossos filhos na fé. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz sobre este assunto. É claro que nós vamos falar de educar filhos na fé, não estamos falando só de trazer os valores humanos, mas também valores cristãos. Quando falamos de moral, você entende isso? A palavra moral, ela já indica coisas que estão relacionadas ao lugar onde moramos. A própria palavra moral já lembra morar, né? Moral não é simplesmente definir o que é certo e o que é errado. Claro que a base da moral, não é? A palavra, a explicação do que é moral, o sentido, o significado, está ligado a isso, ao que é certo e o que é errado. Mas mais do que isso, mais profundo do que isso, queremos levar também os nossos filhos a viver aquilo que é cristão, aquilo que é de Deus, aquilo que é verdade, aquilo que com certeza vai fazer deles bons cidadãos e pessoas do bem. Olha, a palavra de Deus nos traz algo muito importante, que vale a pena nós nos orientarmos por isso, nos nortear por isso. É importante ouvirmos a Sagrada Escritura porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Nós não queremos simplesmente só definir o que é certo e o que é errado, mas levar para os nossos filhos através de valores verdadeiros, de princípios não só humanos, mas também cristãos, a verdadeira moral. Olha o que diz a palavra de Deus na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo de 1 a 4. Presta atenção. Filhos, é direto, né? Obedecei a vossos pais no Senhor. Isto é o que é justo. Isso é o que é certo. Isso é o que é correto. Obedecei aos vossos pais. Honra teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento acompanhado de uma promessa, a fim de que tenhas felicidade e vida longa sobre a terra. Veja que importante educar os nossos filhos da fé, não só para mostrar para os outros, para fazer bonito, mas simplesmente para obedecermos a Deus, seus mandamentos, sua palavra e podermos colher os frutos de uma longa vida e, sobretudo, feliz. Preste atenção que a palavra continua no versículo 4 assim: Vós, pais, não revolteis os vossos filhos, mas criai-os, ministrando-lhes uma educação e conselhos inspirados pelo Senhor. Esta é a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, de 1 a 4. Olha que interessante este último versículo. Pais, não revolteis os vossos filhos, não exaspereis, não irriteis os vossos filhos. Não coloque nos seus filhos apenas o moralismo, não. Puritanismo, moralismo, não. Mas criai-os, ministrando-lhes. O que é uma ministração? Você já parou para perceber que a palavra ministério, ela vem do latim ministerium, significa serviço. Olha só, ministra-lhe através do seu serviço, porque a autoridade não é um poder, ela é um serviço. Você não pode usar a autoridade para que a sua vontade prevaleça. A autoridade, ela é muito diferente, sobretudo a autoridade celeste, né? A palavra exousia em grego significa autoridade celeste. Essa autoridade que você tem sobre os seus filhos, essa autoridade que nos é dada por Deus, essa autoridade é preciso ser ministrada, ensinada através do serviço. Veja que educar os filhos na fé é um serviço. Você tem que entender que isso é um ministério, é uma forma de servir a Deus, porque Deus te concedeu os filhos. Vocês lembram, os casais, da promessa que vocês fizeram no dia do casamento, diante do altar, na presença do sacerdote, diante de Deus e das testemunhas? Vocês aceitam os filhos que Deus vos conceder e promete-lhes educá-los na fé? Nós dissemos sim. Não é isso? Este é um serviço que estamos prestando a Deus, educar os filhos na fé. E olha que interessante a palavra diz, ministra-lhes uma educação e conselhos inspirados pelo Senhor, inspirados pela palavra. Educar filhos na fé não é simplesmente fazer com os nossos filhos o que eu gostaria que eles fizessem ou que eles fossem. Mais do que isso, é educar segundo os princípios do Senhor. Nós estamos falando de duas morais. Existe a moral humana, os valores humanos, aqueles que na nossa sociedade, como seres humanos, nós acreditamos ser certos.
esses valores verdadeiros. E, claro, também conhecendo aquilo que não é bom, o que é errado. Mas o que é mais interessante, inteligente, é a gente saber que nós unimos a moral humana com a moral cristã. Porque nós queremos fazer dos nossos filhos segundo o coração de Jesus. Queremos fazer conforme Jesus nos ensinou. E ensinar os seus valores não é tão difícil assim. Eu sei que é um desafio. Você sabe quanto é desafiador alfabetizar uma criança? Não é verdade? Você não soa a camisa, não levanta cedo, tem que trabalhar, levar seus filhos para a escola. O quanto você ocupa do seu tempo, o quanto você paga o preço para alfabetizar o seu filho, educar o seu filho na cultura do nosso país. Não é diferente educar os nossos filhos na fé. Você vai precisar de muito, mas de muito esforço. Vai precisar, posso falar uma coisa para você? 80% transpiração, 20% inspiração. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta simplesmente a gente estar inspirado se a gente não se esforçar para isso. Não adianta a gente simplesmente achar o que é certo e não lutar para viver isso. Então é preciso saber que é um serviço, eu preciso ser testemunho em casa. Você sabe, isso é antigo, as palavras elas só comovem, mas são os testemunhos que arrastam. Os testemunhos são capazes de arrastar os nossos filhos para Deus. Por isso, eu tenho 4 filhos, hoje vocês vão conhecer 2, os do meio. Tenho 4 filhos, eu digo assim para os meus filhos, você pode até não ir na igreja um dia, mas não vai ser porque eu não vou. Eu vou repetir a palavra. Você pode até não ir na igreja, você pode até não querer viver e acreditar no que eu acredito, mas não vai ser porque eu não vou. O pior de tudo, minha gente, é quando os nossos filhos dizem assim, eu não vou porque meu pai não vai. Eu não vou porque minha mãe não vai. Eu não vou porque meu irmão mais velho não vai. Então, educar na fé é preciso ter um padrão de vivência de fé. É preciso acreditar que aquela palavra de Josué, meu Deus, estamos falando de Josué, lá dos livros históricos da Bíblia, da Assembleia de Siquém, isso há milhares de anos atrás, e nós estamos falando de um homem que reuniu todo o seu povo, e naquela Assembleia de Siquém, Josué levantou a voz diante de tantas coisas que estavam ao seu redor e disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que o pai e a mãe precisam ter uma vida de oração muito profunda, para saber educar os filhos na fé e ministrar essa educação com conselhos inspirados, com palavras inspiradas. Nós não vamos com palavras de raiva, de ódio, de vingança, de nervoso, ou descontar sobre os nossos filhos nossas raivas. Não, tem que ser palavras inspiradas. Quantas vezes eu percebi na minha casa, com a minha filha, com os meus outros filhos, o quanto era difícil poder trazer para eles esses valores. Por quê? Hoje em dia, nós estamos rodeados por outras culturas, muitas crenças, muitos valores, contras-valores. Nós estamos cercados de um monte de coisa diferente. Você imagina que hoje a própria pedagogia com as crianças, ela é muito exigente. Você imagina quanta informação chega à cabeça do seu filho hoje? Quantas informações, o tanto de dados, de informações que ele tem na cabeça, quanta cultura ele tem contato, com quantas religiões, com tantas crenças, quantas vozes que ele ouve, quantas coisas que ele vê. E você sabe, 95% das coisas que você tem na mente entrou por aquilo que você vê, a porta dos olhos, e por aquilo que você ouve, que é a porta dos ouvidos. Então, o que os nossos filhos têm visto de nós? O que eles têm ouvido? O que eles têm visto dentro da nossa casa? Eles têm visto a fé acontecer, a esperança? Eles têm observado a nossa vivência, a nossa vida de oração? Os nossos filhos têm visto nossos joelhos dobrados? Os nossos filhos têm visto o nosso testemunho de vida, de fé, diante das dificuldades financeiras, dos problemas conjugais que a gente vive? Posso falar uma coisa para você? Nós não conseguimos mais enganar os nossos filhos nem mentir para eles. Hoje em dia, eles têm uma percepção muito maior. E você sabe, não adianta a gente querer uma coisa, viver uma coisa e querer que eles sejam outra. Nós não vamos conseguir mais aquele moralismo, sabe? Aquela pessoa que falava uma coisa, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não cola mais. Não cola mais. Nós não podemos viver isso. Nós temos que ter o entendimento que os nossos filhos estão o tempo todo prestando atenção na gente. Não sei se você já percebeu que quando os filhos estão numa conversa, parece que eles não estão prestando atenção, né? Estão lá desenhando lá atrás, eles estão lá conversando, daqui a pouco eles soltam uma palavra que você acabou de falar. É porque eles estavam prestando atenção.
Eles estão atentos às nossas falas. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente faz, os nossos passos, os nossos filhos estão nos vendo todo o tempo. Hoje a gente acha que a nossa vida, ela simplesmente é vigiada por câmeras. Não, os nossos filhos estão vendo os nossos atos. Por isso está dizendo aqui, pais, não revolteis os vossos filhos. Essa é a primeira parte. Não crie uma revolta no seu filho. Não cria no seu filho uma ira. Não cria no seu filho esse tipo de contradição. É importante que, para educar os nossos filhos na fé, nós entendamos que nós precisamos primeiro educar o nosso filho na fé. Por quê? Nós precisamos ser educados primeiro, para depois educarmos. Porque um cego não guia outro cego. Para você ensinar alguém, você precisa saber daquilo e falar com propriedade. Agora, é claro, o desafio maior com atos concretos. Quando você fala educar filhos na fé, é preciso você ter coisas concretas a fazer. Coisas que você no dia a dia vai usar para você fazer os seus filhos um dia crescerem com a semente da fé, não é? De você saber que, como São Justino dizia lá no começo da igreja primitiva, que toda a cultura tem a semente da fé. Essa semente da fé, a semente do verbo, melhor dizendo, é que nós queremos plantar no coração dos nossos filhos. Não só a semente, mas o verbo todo no coração dos nossos queridos filhos. Eu sei que você tem aí na sua casa esse desafio como eu tenho na minha. Então, fique aí, nós vamos para um breve intervalo. Eu vou aí acabar de ensaiar minha musiquinha que eu trouxe hoje para vocês e nós voltamos já já com o programa Família em Casa e com conselhos concretos, tá bom? Eu quero que você ouça a minha esposa, que é mãe, dar conselhos concretos, dicas concretas, como é que nós podemos fazer para educar os nossos filhos na fé. A gente volta já aqui na TV Evangelizar. Muito bem, estamos de volta com o programa Família em Casa aqui na TV Evangelizar e hoje de uma maneira muito carinhosa. Eu estou aqui nessa mesa com um pouco da minha família. Você sabe que eu sou casado há 10 anos com a Adriana, mas eu já tive um casamento com a Érica, que faleceu, fiquei viúvo, e com a Érica eu tenho uma filha, que é a Vitória, nossa filha de 18 anos, que esse ano completa 19. E aí depois veio a Sofia, que tem 6 anos. Tudo bem, filha? E depois o Miguel, que tem 3 anos. Tudo bem aí? E aí a gente tem a Maria, que acabou de fazer um aninho. Então, para a gente tem sido uma experiência maravilhosa. Como pais, a gente vive esse desafio de educar os filhos na fé. Educar os filhos na fé não começa com o princípio de você achar que a fé é uma coisa fora do comum, extraordinária. Não, ela é própria de nós, ela nos compõe. Nós somos filhos de Deus, nós somos criaturas. Então a fé, ela nos compõe. Nós somos nascidos de Deus. Então a verdadeira fé é que vence o mundo. Para nós, isso é princípio de fé. A gente parte de um princípio de que ninguém chega ao fim, senão pelo meio, e ninguém chega ao meio, senão pelo princípio. Como é que você vai chegar ao fim? O que você quer como fim do seu filho? A finalidade. Não é verdade que você quer a alegria dele, a felicidade, o sucesso, que ele seja bem sucedido, uma pessoa do bem? Para isso, a gente precisa usar meios. E os meios que usamos, nós temos que ter os princípios, porque ninguém chega ao meio, senão pelo começo. Então os princípios da fé, eles são muito importantes para nós. Por isso que nós sempre falamos, eu com a Adriana, quando a gente conversa, a gente sempre diz assim, educar os filhos usando o ordinário, o do dia a dia, aquilo que é comum. Usar aquilo que o tempo todo nós temos no dia a dia com as crianças. Não adianta você tirar eles daquilo que é deles do dia a dia. Então, nós agradecemos a graça de termos lá na nossa paróquia, como tem no Brasil todo, no mundo, né, na Igreja Católica, a catequese. Então, nossos filhos têm a idade que eles entram na catequese, que vai fazer a primeira comunhão, que vai, né, fazer o crisma, confirmar o seu batismo. E toda essa alegria da catequese, né, dos grupos de perseverança, de jovens, vai intercalando na vida deles, vai entrando, é intrínseco na vida deles, é dentro da realidade deles. Nós não fazemos nada que seja fora. E o mais importante é que no dia a dia, isso a minha esposa fala, eu acho fantástico, no dia a dia da nossa vida, em casa,
no que diz respeito às crianças, naquilo que está o tempo todo envolvendo a vida deles, nós usamos dessas coisas para evangelizá-los. Até porque não adianta você usar coisas diferentes daquilo que eles fazem. Então, é mesmo brincando, é estudando, é rezando, é lendo um livro, é cantando uma música, tudo aquilo que faz parte da cultura deles. Não é verdade que a gente escuta música, não assiste televisão, não anda nas ruas, não conversa, não lê um livro? Então, usar de tudo isso para que a gente possa evangelizar e educar os nossos filhos na fé. Eu queria agora que minha esposa partilhasse um pouquinho com a gente do que ela se apropria, o que ela usa, o que ela faz como mãe para que o Miguel, a Sofia, a Vitória, a Maria possa ser educado na fé. A gente sempre diz que os nossos filhos, né, meu bem, eles têm tantas coisas que eles querem, então a gente sempre diz assim, você quer? Pede para Deus, né? Nós aproveitamos a oportunidade do mundinho deles. E uma coisa interessante, quando nós estamos aqui fazendo, né, brincando de massinha, faquinha, fazendo comidinha, eu já pego a deixa deles, então comidinha, já começo a ensinar desde agora qual é o princípio, né, de nós termos toda a providência na nossa casa. Então eu já entro nessa oportunidade de explicar que tem muitas pessoas que passam fome, que não tem nem o necessário. Às vezes estamos ali no trânsito, levando para a escola, aí para alguém no sinal, pede, aí eu já aproveito a oportunidade para exercer a caridade, né, para ajudar e para mostrar um outro mundo para eles também, que é muito fora da realidade deles. Então nós temos que aproveitar no dia a dia. Às vezes eu estou aqui apurada na cozinha, colocando almoço, esse aqui já fala, nós não rezamos ainda, mamãe. Aí já puxa, Maria Porta do Céu passa na frente, Santo Anjo, que não tem nada a ver, mas eu já aproveito, é uma oração. Eles já entenderam o sentido de rezar no momento do alimento, de agradecer, né? Então isso no dia a dia deles vai facilitando até mesmo a vida da gente. Então, e o mais importante é que nós temos faixa etárias de filhos diferentes. Nós temos a Vitória com 18 e aí vem a chave, que é o nosso exemplo, né? De seguir os nossos passos. E um dos maiores segredos assim, que eu tenho no meu coração é que a partir do momento que nós estamos de joelho, né, meu bem, nossos filhos estão em pé. Esta é a regra assim, para o meu coração. Nós estando de joelho é o segredo para que os nossos filhos fiquem em pé, para que os nossos filhos prossigam. Então, não desista dos seus filhos, não desista, né, de pedir a força mesmo para que eles possam crescer na fé, para que eles possam ter valores, princípios. Porque a nossa filha de 18 anos, hoje o que sustenta ela é a fé. Por mais que ela tenha tudo, já está na faculdade, mas os valores foi plantado desde essa idade. Através do nosso exemplo, através do nosso dia a dia, né? É verdade. Tem muita o extraordinário, mas a rotina mesmo. O que é mais importante é a gente perceber que você tem que aproveitar os momentos do dia. Vai levar os filhos na escola? Faz uma oração, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me guarde, me rege, me governe, me ilumine. Coisa simples. Vai almoçar, vai jantar, vai fazer um lanche. Hoje, às vezes a gente passa num lugar para comer uma comida rápida, um fast food, os meninos no carro mesmo fazem oração, eles querem rezar, eles conectaram a vida de fé com a vida que eles vivem. Não são coisas separadas, não são coisas distintas, não são coisas que estão, né, na contramão, não, estão no mesmo sentido. Jesus está presente no nosso dia a dia. Então é muito importante isso, usar das próprias coisas do dia a dia para a gente poder, né, trazer eles à luz da fé. Isso é muito importante. Então, quando ela diz, por exemplo, da nossa filha de 18 anos, que desde pequena foi, né, educada na fé, alguém pode perguntar, puxa, mas e se eu não tive esse privilégio? Se eu não eduquei no começo meus filhos na fé? Nunca é tarde, meu querido, nunca é tarde. Nunca é tarde para você começar. O mais importante de tudo, para você educar na fé, é preciso você estar vivo na fé, firme na fé. É preciso você estar na vivência da fé. Eu digo isso porque nós não precisamos ensinar nossos filhos orações difíceis, palavras, múltiplas palavras, não, mas as atitudes da fé, é a vivência da fé. O mais importante, quando nós, por exemplo, vamos fazer uma coisa em família, uma viagem, ou às vezes uma construção de uma casa, ou às vezes algo que você queira com a sua família, algo que vocês queiram conquistar, ensine eles a rezarem. Então, nesse momento, eu queria, juntamente com vocês que estão em casa, os pais, os filhos, as crianças, não é? Que vocês possam se reunir conosco em oração e nós possamos juntos rezar com vocês. Você tem propósitos, intenções, necessidades? Tem alguém que está doente aí na sua família?
Então aproveita para rezar. Quantas vezes que minha própria filha de 6 anos disse, olha, a vovó está doente, vamos rezar para ela, a tia está doente, ou meu primo está com dificuldade, nós precisamos rezar. A oração é nossa força. Ensinar nossos filhos a rezarem agora, de pequeno, vai fazer com que na vida deles, eles possam ter grandes vitórias. Então nesse momento quero me unir com vocês, juntamente com a Adriana, minha esposa, meu filho Miguel, Sofia, para a gente rezar com vocês, tá bom? E a gente quer rezar vivendo essa alegria do amor. E o que vamos pedir é a devoção que nós temos em casa, que é a devoção de Maria Porta do Céu. É uma devoção que eu consegui implantar no coração dos meus filhos e fazer com que eles rezem também. Então nós vamos rezar, tá bom? Okay. Vamos rezar junto? Vamos lá? Maria Porta do Céu, passa na frente. 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 E esse é o nosso pedido, nesse momento a você que está conosco, acompanhando Família em Casa pela TV Evangelizar. Que Nossa Senhora passe à frente de tudo aquilo que você tem como projeto, como vontade, como coisas que você quer realizar na sua vida e na sua história. Hoje, o nosso coração está unido ao teu. Vamos unir nosso coração ao coração de Nossa Senhora para juntos vivermos a experiência do amor de Deus. Eu sei que não é fácil. O desafio com os filhos, ele é mesmo grande, mas a gente consegue. Se a gente tiver fé, se a gente tiver o coração no coração de Deus, no coração de Jesus e da Virgem Maria. Eu vou cantar aqui uma canção com vocês, peguei até aqui minha colinha para a gente poder, ensaiamos juntos, vamos cantar aqui com vocês. E com essa música a gente quer rezar com você e viver aqueles momentos de graça que a gente vive aqui no Família em Casa. E juntos celebrar esse momento de graça com você e a sua família também, tá bom? Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava e a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Oh, 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 oh. Eu quero que Deus, nesse momento, também na sua casa, possa trazer esse cenário de vida, de amor, de graça, de bênção, de saúde, de paz. E como família, aprendemos a rezar. Nós já ouvimos tanto isso, né? Família que reza unida, permanece unida. É verdade. Nós trazemos aqui hoje para você, no programa Família em Casa, a verdade do nosso dia a dia, aquilo que para nós também é luta. Então que hoje Deus abençoe os seus filhos. E vocês que são filhos, Deus abençoe os seus pais. Esse é o nosso desejo. O nosso coração ansioso espera por ver nossos filhos crescerem no caminho do Senhor. Então esse é meu pedido hoje a você. Eu peço que você reze muito, que você ore muito, que você não tenha nunca o seu coração desanimado. Não desista jamais. Educar os filhos na fé é possível, é um serviço, é uma missão, é um dom de Deus. Olha, que Deus te abençoe muito. E eu peço a Deus nesse momento, e a Virgem Maria, Senhora Porta do Céu, que abra as portas do céu para que os seus filhos possam ser evangelizados. E nunca se esqueça, aqui no Família em Casa, a gente tem um lema que todos os programas a gente termina dizendo, a gente só precisa ficar junto. Então, vamos sempre juntos rezar e que Deus te conceda essa graça, de que seus filhos cresçam na doutrina do Senhor. Deus abençoe você. A gente se despede aqui com essa certeza da vitória, da bênção de Deus. Deus te abençoe e conserve teu coração na alegria e na paz. A nossa família
nesse momento, abraça a sua família. A nossa família, nesse momento, canta com a sua família. Deus abençoe. Até o próximo programa Família em Casa, aqui na rede, na TV Evangelizar. Uou!